Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário INTA-UNINTA. Meu nome é Evandro Cunha e nós iremos continuar a nossa caminhada nos livros deuterocanônicos, também conhecidos como apócrifos católicos, né? Ok? Então, vamos para o tema de hoje, ok? Deixa eu abrir aqui, que é baseado no livro de sabedoria. Vamos conversar um pouco sobre a sabedoria. Ok? Deixa eu ver aqui. Puxar mais um pouquinho para cá. Bem. Pessoal, primeiramente, a gente deve ter em mente que esse tema é um dos temas, digamos assim, mais importantes, um dos mais importantes da Bíblia, porque ele está presente desde o momento, o relato da história da rebelião de Satanás lá no céu, a história do homem aqui na terra e a restauração final, que é a ideia de conhecimento, sabedoria, né? E que são coisas muito relacionadas, né? Então, na tradição hebraica, você vai encontrar que houve um momento histórico onde o pecado entra na história da humanidade pelo canal do conhecimento, né? A chamada árvore do conhecimento, né? Do bem e do mal, né? E a partir daí se desenvolve na teologia judaica uma distinção entre conhecimento, mero conhecimento, né? Que é o aspecto cognitivo, que ele chamava de yadá, né? Que é o conhecer, e o aspecto do uso sábio, do uso criterioso, do uso bom, do uso útil do conhecimento, né? Que é aquele que nós chamamos de sabedoria. Os gregos chamavam isso de sofia, né? E os hebreus chamavam de roquemar, né? O roquemar é a sabedoria que vem de Deus. E entre os homens da história da salvação, da história sagrada, né, da Bíblia, o homem que está mais relacionado com essa ideia de conhecimento foi o rei Salomão, né? Então, assim como a paciência está para Jó, assim como o reinado, né, e o aspecto guerreiro está para Davi, para Josué, assim como a lei está para Moisés, assim como o profetismo está para Elias, a sabedoria está associada com a figura do rei Salomão. Tá certo? E essa sabedoria, ela vem de forma não especulativa, mas ela vem de forma sobrenatural. O fato dela vir de forma sobrenatural não significa que o homem não pudesse buscar esse conhecimento. Mas é interessante notar que há esse contraste entre a sabedoria, do ponto de vista da cultura grega, que é digamos assim, o arcabouço mais próximo de toda essa literatura, e a sabedoria como um ato de revelação. Para os gregos, a sabedoria pode vir, né, por um ato cognitivo, é verdade também que Platão acreditava em algo sobrenatural, mas, por exemplo, Aristóteles dizia que nada há na mente que não tenha passado pelos sentidos, ou seja, era pela experiência, pela percepção da realidade que você vai obter conhecimento, e a elaboração desse conhecimento pode gerar sabedoria. Agora, é interessante que o livro que nós estamos considerando, né, ele tem essa relação com a figura de Salomão pelo fato de que Salomão foi um grande líder. Pode ser que muito desse material tenha autoria de Salomão, pode ser que tenha sido copiado pela tradição, preservado, que nem tudo ficou ali nos provérbios, nem tudo ficou em cantares, né? E que, de repente, foi sendo ampliado, etc., etc. A gente não pode nem afirmar, nem negar essa participação, né, de forma direta ou indireta de Salomão nesse corpus, né, que nós temos diante de nós, que é este livro, ok? Então, na ordem cronológica, sabedoria
é o último livro do Antigo Testamento. O título Sabedoria de Salomão é fictício, pois seu autor, um judeu de Alexandria, perceba que Alexandria é um centro de conhecimento tanto judaico como helênico, né, como grego. Ele escreveu o livro pelo ano 50 a.C., mais uma vez, um livro sapiencial é atribuído a Salomão, o sábio por excelência em Israel. Para ser corretamente avaliado, o livro deve ser entendido no contexto onde surgiu. Alexandria era importante centro político e cultural grego e contava com cerca de 200 mil judeus entre seus habitantes. Para você ter uma ideia desse ambiente, você poderia assistir um filme muito bom chamado Spácia, né? Também é Agorá, né? Agorá ou Ágora, né? É um filme muito interessante, você encontra aí nas redes sociais, na internet, né? Você encontra esse material, né? Que é muito interessante, para você entender essa efervescência cultural ali no norte da África, né? No Egito. A cultura grega, porém, com suas filosofias, costumes e cultos religiosos de uma parte, com a hostilidade dos pagãos e, às vezes, perseguição aberta de outra, constitui uma ameaça constante à fé e à cultura do povo judaico que habitava no Egito. Pessoal, é interessante também que essa hostilidade vinha de todos os lados. Vinha por parte dos cristãos contra os pagãos, vinha dos pagãos contra os judeus, vinha dos judeus contra os pagãos, vinha dos judeus contra... Olha, realmente, lógico que esse material aqui foi produzido antes, né? Mas eu estou falando que, no caso ali, daquela região ali, no caso da Alexandria, e não só Alexandria, mas outras regiões também, ali no norte do Egito, era realmente uma região de muito conflito religioso. Estou falando aí do primeiro século, né? E essa menção que eu fiz agora, logicamente, que não era o caso aqui, porque aqui foi uns 50 anos antes, né? Mas eu estou falando que o ambiente beligerante ele continuou até a era cristã. Para não serem marginalizados da sociedade, muitos deixavam os costumes e até a fé. Isso aconteceu também com os judeus, os chamados cristãos novos, né, na época da Idade Média, e na época contemporânea na Europa, muitos se tornaram protestantes, inclusive, mas só de boca para fora, né, para poder ter uma vida mais quieta, né? Perdendo a própria identidade para se conformar com a sociedade idólatra e injusta. O autor de Sabedoria identifica-se a si mesmo como sendo o rei Salomão. No entanto, a atribuição deste livro ao rei sábio nunca foi consensual. Tudo indica que o livro foi escrito em grego e num substrato cultural grego, e por isso seria necessariamente da época mais recente, embora pudesse ter sido baseado em textos de Salomão. Hoje, aquilo que nós falamos, né? E hoje perdido, como pensam alguns, inclusive eu. Há quem proponha que tenha sido escrito um pouco antes do começo da era cristã, provavelmente por um judeu da cidade de Alexandria, no Egito, onde morava um grande número de judeus, mas não existem certezas. Aqui é a Bíblia interconfessional, né? que traz esses livros, né? O esboço de sabedoria. O livro todo poderia ser resumido em 1,15. A justiça é imortal, né? Isso aqui é maravilhoso, né? A justiça é imortal. De fato, o autor identifica a sabedoria com a justiça e depois de mostrar que ela é o guia da vida e apresentar a sua natureza. Faz uma longa meditação sobre o Êxodo. No entanto, Israel descobriu a justiça de Deus, a qual comunica ao povo a verdadeira sabedoria. Doravante, toda sabedoria implica o exercício da justiça, e esse, se for verdadeiro, produz a libertação. Isso aqui, no caso, é a Bíblia pastoral. Agora, a parte de crítica textual e crítica literária e histórica, nós temos a transmissão desse texto. A sabedoria de Salomão foi transmitida em grego, embora alguns estudiosos considerem possível um texto original hebraico para os primeiros capítulos. Entretanto, não se pode provar a sua existência, apesar dos paralelismos membrorum, característica paralelismo dos membros, e das ressonâncias da elocução hebraica. Basta supor uma grande familiaridade com a Septuaginta
para se aplicar à impressão de que se trata de uma tradução do hebraico. São Jerônimo desconhece a existência de um texto hebraico original. O Códice B é o que melhor conserva o texto grego. Os outros unciais contêm apenas algumas poucas variantes. Em Chibet Mid, descobriram o resto do texto grego que ainda não foram publicados. São Jerônimo adota o texto da tradução da Vetus Latina, né, que é a anterior à Vulgata, né, surgida na África do Norte. A tradução siríaca livre é aqui e acolá defeituosa, ao passo que a Armênia é muito exata e, às vezes, de valor para a crítica textual. Pessoal, essa questão da Armênia ali, porque a Armênia foi um dos primeiros países a aceitar o cristianismo de forma oficial, e ali se produziu uma riqueza de materiais, de cópias, de manuscritos, etc. Existe uma tradição muito grande mencionando essas fontes. Conteúdo. A intenção do livro é conduzir o leitor à verdadeira sabedoria e, consequentemente, uma vida agradável a Javé. A obra se divide em 3 partes principais. Capítulo 1 ao verso 1, ao capítulo 6, o verso 1, a sabedoria só é concebida ao justo, ao qual espera uma magnífica recompensa, apesar da hostilidade dos ímpios. Recompensa esta que consiste em ser revestido por Deus com o dom da imortalidade. O capítulo 6, verso 2 ao capítulo 9, verso 19, o rei Salomão exalta os reis a procurarem a sabedoria e conta de que modo ela foi concedida, em atenção às suas preces, e se tornou para ele a companheira constante de sua vida. No capítulo 10 ao 19, a sessão de Deus na história para libertar seu povo e castigar os seus inimigos, inimigos do povo de Deus. Né? A crítica literária. O livro só contém máximas sapienciais, a chamada Machal. Em 3:11 e no começo do capítulo 6, no restante traz discursos sapienciais que revelam, nos primeiros capítulos, um desenvolvimento posterior do estilo elaborado em Provérbios, capítulo 1 até o capítulo 9, 18. Que no capítulo 3, às vezes se transmuda em prosa e se converte em tratado. A consequência disso é que se aplicam gêneros literários estranhos também a Roquemar, né? Que é sapiência, tais como, para citarmos, Fichtner, o discurso paranético, motivos inológicos, a oração e o elogio da sabedoria, discurso, descrições de castigos, discussões, reflexões sobre a história, e em formas gregas, o sorrite, né, silogismo em cadeia, o amontoado, a síncrese, a oposição, a definição, a enumeração, e etc. O autor do livro de sabedoria era, ao que tudo indica, um judeu egípcio, presumivelmente de Alexandria, não de todo inacessível às influências helenísticas. Mas, com relação a isto, é preciso concordar que ele mudou de opinião, porque a terceira parte se distancia das anteriores em relação a diversas questões sobre as quais voltaremos a falar oportunamente. Mas, ao contrário dessas divergências, há tantos pontos em comum que é necessário admitir o que os dois autores requeridos em tal hipótese se achavam muito próximos um do outro, tanto cronologicamente como na maneira de pensar, ou como é mais provável que o único autor esteve sob a impressão de ideias diferentes de 2 períodos de sua vida. O próprio São Jerônimo considerava Fílon como autor, mas sem razão, porque o livro de sabedoria não apresenta nenhum indício de alegorismo de Fílon, né? Por isso, será forçoso admitir um judeu alexandrino desconhecido, do século I a.C., como autor. A determinação da época se deduz ao fato de que Daniel, Enoque e Tobias são usados por ele, e de que fala de um culto prestado espontaneamente aos soberanos,
e da opressão desenfreada contra a piedade, né, daqueles que caíram deixa eu ver aqui, que caíram na apostasia. Né? O autor está convencido de que Deus é o Criador onipotente e conservador, o juiz e o Senhor do mundo, que fez bom e saudável em sua sabedoria. Nada permanece oculto ao seu conhecimento, de tal sorte que julga até mesmo os pensamentos. Deus assiste aos piedosos em todas as suas necessidades, embora deixe muitos deles morrerem prematuramente para preservá-los da pior. É uma vida plena que ele coroa com a imortalidade. Então, perceba aqui que a influência desses conceitos gregos, aos pouquinhos, vai entrando na teologia hebraica. Né? Deus é o único Senhor da história, desde o início, desde Adão, o que será ilustrado de modo particular com a saída do Egito e com a perseguição pelo deserto. O justo é o sábio. A justiça nos torna agradáveis aos homens e é a chave para sermos honrados. Loucura é negar a Deus e hostilizar os justos, pois o ímpio perecerá. Embora isso nos mostre que o autor se enraiza na sabedoria bíblica, contudo, ele desenvolve as ideias desta última, completando-as com ideias helenísticas. Por exemplo, a da imortalidade ou a opinião segundo a qual uma alma boa é recebida no corpo imaculado. Quer dizer, é uma ideia estranha, né? Porque na teologia hebraica, os mortos não sabem de coisa nenhuma, e quando você morre, você entra num descanso e no estado provisório. Embora isso seja muito polemizado depois da entrada do cristianismo, né? Alguns cristãos que acreditam dessa forma, e outros cristãos que acreditam de forma mais helênica. Né? Conquanto a sabedoria possa ser desenvolvida de acordo com os esquemas filosóficos da filosofia estoica, o autor permanece quase sempre dentro dos limites da sabedoria dos provérbios bíblicos. Deixa-se aqui também por algumas ideias helenísticas, mas procura harmonizá-la com os fundamentos bíblicos, das quais ele se mantém fiel. A sabedoria de Salomão fala da sabedoria de Deus e do papel que teve na história de Israel. A sabedoria aparece personificada, o que já tinha acontecido no livro de Provérbios. Né? O autor utiliza as palavras e ideias da filosofia grega ao falar da fé do povo de Israel no Deus que o salvou, da escravidão do Egito e castigou os seus inimigos. A lição principal do livro é que Deus castiga os que adoram ídolos e abençoa as pessoas que lhes são fiéis e obedecem a suas leis. Aqui na fonte Bíblia Pastoral nós temos o autor profundamente alimentado pelas Escrituras. Aqui ele vai mostrar a intentio autori e possivelmente a intentio operis. Né? O autor profundamente alimentado pelas Escrituras e pela consciência histórica do seu povo enfrenta a situação escrevendo um livro que procura, de todos os modos, reforçar a fé e ativar a esperança, relembrando o patrimônio histórico-religioso dos antepassados. Ele ensina a verdadeira sabedoria que conduz a uma vida justa e à felicidade. Não se trata da cultura que se conquista pelo pensamento, mas pela sabedoria que vem de Deus, opondo-se à idolatria e à vida injusta que nasce dela. Essa sabedoria divina guiou magistralmente a história do povo de Deus, revelando que a verdadeira felicidade pertence aos amigos de Deus. Em outras palavras, o autor quer mostrar que a sabedoria, ou senso de realização da vida, não é apenas um fruto do esforço do homem, mas é, em primeiro lugar, um dom que Deus concede gratuitamente aos seus. Pessoal, então, mais uma vez, a gente convida você a ler esses livros. Né? Não é uma leitura
é rápida, deve ser uma leitura pausada. Nós temos falado aí a possibilidade de você usar um podcast, aí, um MP3, né, por capítulo, pelo menos, e você ouve um capítulo e depois que ouvi-lo, quem sabe aí relaxado, deitado, né, se levanta, vai aí para diante da mesa e vai ler aquele capítulo. Né? Em outra ocasião, você ouve de novo um outro capítulo, né, usa o mesmo método, depois senta, né, um momentinho depois, quem sabe uns 10 minutinhos depois, e você senta e vai estudar aquilo ali. Você fazendo isso, você vai ter uma boa compreensão do conteúdo desse material, junto com isso que nós estamos falando aqui, e outros materiais que você pode conseguir também na internet. E, se puder ler esses textos em grego, né, com a ajuda aí de outras ferramentas, só para você ter uma ideia, né, da fluidez do texto, como ele foi preparado, isso aí vai ser de grande relevância, tá certo? Então, apócrifo, deuteronômico, paracanônico, se esses livros são inspirados ou são apenas uma leitura edificante, como nós falamos, quem determina a canonicidade não foi Deus. Quem estabelece a canonicidade são as comunidades. E, no nosso caso, a comunidade judaica e a comunidade cristã. Quais foram os critérios que eles se utilizaram? Né? Você vai ter que buscar em outra fonte, que não é o objetivo aqui desse seminário. O objetivo aqui é apenas despertar você para esses questionamentos e que você possa ampliar os seus conhecimentos. Tá certo? Então, um forte abraço e, se Deus assim o permitir, a gente se vê aí na próxima aula.